Vamos entender aqui nessa nossa videoaula o que significa mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Múltiplo é um número que surgiu através de uma multiplicação. E máximo divisor é um número que surge através de uma divisão. Eu vou dar um exemplo aqui do que seria um múltiplo, do que seriam os divisores. Observe o seguinte, vamos contar nesse primeiro momento. Vou pegar aqui um exemplo aleatório. Vamos contar de 3 em 3, tá bom? Eu vou colocar assim, ó, 3, aí depois 6, aí depois você tem 9, aí depois você tem o 12, aí depois você tem o 15. Você vai contando de 3 em 3, você vai ter, enfim, uma sequência infinita bem aqui, né? Só que desses caras aqui, múltiplos de 3, quem é o menor entre eles? O menor entre eles é o 3. Não é que ele seja o mínimo múltiplo comum, ou seja, tipo, não tem como fazer uma comparação ainda. Esse comum é porque você está comparando. Mas o menor desses múltiplos, ou seja, quando eu contei de 3 em 3, era o 3. Vamos verificar aqui agora. Eu vou contar de 5 em 5. Eu vou contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Não tem como encontrar o máximo múltiplo, mas eu tenho como encontrar o menor ou mínimo. A gente ainda não está utilizando a palavra comum aqui. Eu vou pegar e vou fazer agora uma comparação entre dois valores. Uma comparação entre dois valores. Eu vou comparar o 2 e vou comparar o 3. E vou verificar os seus múltiplos. Observem só. Eu vou contar de 2 em 2. Vai ficar 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Eu vou colocar mais aqui. Vamos colocar o 12, o 14, o 16, o 18 e deixa esse daqui seguindo. O 3, nós também vamos fazer isso, só que nós vamos contar de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim por diante. Agora eu quero que você observe o seguinte aqui envolvendo o nosso 2 e o 3. Nós distribuímos os nossos múltiplos, certo? Ok. Vamos pegar aqui o 2 e vamos verificar quem é o menor múltiplo dele. Beleza, é o 2. Olha aqui para o 3 e verifique quem é o menor múltiplo do 3. É o 3, é o próprio número. O próprio número sempre é o menor múltiplo. No entanto, se eu fizer uma comparação dos múltiplos de 2 com os múltiplos de 3, vamos aqui verificar. Ó. Vamos verificar quais números se repetem aqui nos nossos conjuntos de múltiplos. Vejamos, o 6 se repete, ele é múltiplo comum, ok? Entre o 2 e o 3. Vamos ver outro que se repete. O 12 se repete, o 12 é múltiplo comum entre o 2 e o 3. O 18 se repete, o 18 também é múltiplo comum entre o 2 e o 3. Tem mais outros múltiplos comuns? Sim. Agora vamos pensar no seguinte: desses apenas que eu selecionei, quem é o menor múltiplo comum entre o 2 e o 3? É o 6. Então, isso é o nosso mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Ok? Preste atenção que essa é a definição de múltiplos comum. Nós trabalhamos com os múltiplos, com os nossos múltiplos. Eu acredito que a sua cabeça nesse momento deu tipo uma explosão de felicidade por entender o que é um mínimo múltiplo comum. Você entendeu o que são múltiplos, você entendeu o que é o menor múltiplo entre eles e você entendeu o que é o comum. Essa palavra comum vem de comparação, ou seja, você está comparando dois ou mais números. Deixa guardadinho bem aqui, tá bom? Vamos verificar agora divisores. Vamos entender o que significa divisores, vamos entender qual é o máximo, vamos entender por que, que não é mínimo divisor comum e sim máximo divisor comum. Vamos entender o que, que o comum encaixa aqui nessa situação. Pense no seguinte, vamos pegar aqui o nosso número 10 e o nosso número 12, ok? Vamos deixar aqui eles. E agora, nós não vamos querer saber os múltiplos entre esses números. Nós vamos querer saber os divisores. Ou seja, a gente não vai mais contar de 10 em 10 ou de 12 em 12. Nós vamos tentar prever por quais números esses carinhas aqui são divisíveis. E nós vamos verificar isso agora.
O 10 dá para dividir por 2, então 2 é um divisor do 10. O 10 dá para dividir por 5. O 5 é um divisor do 10. E o próprio 10 é divisor do 10. O 10 só tem 3 divisores. Tem um em comum, que é o próprio número 1, mas a gente não vai colocar aqui nesse primeiro momento, tá bom? Vamos verificar os divisores do 12, ou seja, por quais números eu posso dividir o 12, do menor para o maior de preferência, tá bom? Dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 4, dá para dividir por 6 e dá para dividir por 12, ok? Agora, eu quero que você observe quais foram os divisores que apareceram tanto no 10 como no 12. Vamos ver quem são os divisores comuns. O 2 aparece aqui. Tem mais algum divisor? Não. Então, esse 2, melhor dizendo, é o maior número pelo qual eu posso dividir tanto o 10 como o 12 simultaneamente. Professor, mas não tem números maiores que sejam iguais nesse caso? A resposta é não. Vão ter situações que vai poder acontecer. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos colocar um outro exemplo aqui. Vamos trabalhar com... Vamos pegar aqui o... Eu vou colocar o 12 e o 20, e o 30. O 12 e o 30. E agora nós vamos verificar os divisores deles. Vamos verificar por quais números nós podemos dividir o 12. Aqui eu vou começar a colocar agora. Ó. O 1 dá para dividir o 12, o 2 dá para dividir o 12, o 3 dá para dividir o 12, o 4 divide o 12, o 6 divide o número 12 e o próprio 12 divide o número 12. Chegou nele mesmo, acabou. Tá? Vamos verificar os divisores do 30 agora. Vejamos. Os divisores do 30 vai dar para a gente 1, ou seja, 30 dá para dividir por 1, 30 dá para dividir por 2, porque ele é um número par, dá para dividir por 3, lembra daquela regra, se eu somar os números dá um número divisível por 3, não dá por 4, mas dá para dividir por 5, dá para dividir por 6, dá para dividir por 10, dá para dividir por 15, e depois é o próprio 30 o nosso divisor. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma comparação entre os seus divisores. Vamos verificar quem é comum, ou seja, que aparece nos dois aqui. Ó. O 1 e o 1 aparecem nos dois, ok. O 2 e o 2 aparecem nos dois, como dois divisores, o 3 aparece como dois divisores, o 6 aparece como divisor dos dois números aqui. Agora, olha só como a gente começa a entender o que é um máximo divisor comum. Todos esses são comuns. Todos esses que eu circulei são comuns entre o 12 e o 30. Mas qual é o maior divisor desses dois números? O maior divisor é o 6. Isso significa dizer que o máximo divisor comum entre o 12 e o 30 seria o número 6. Isso é máximo divisor comum. E é assim que se faz, que a gente entende esses dois fatores de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, MMC e MDC. Agora que a gente entendeu, se você, antes de a gente entrar nessa parte mais técnica aqui que eu vou mencionar aqui em cima, eu queria que você desse um pause nesse vídeo, voltasse para o início dele e tentasse verificar essa explicação de novo. Assista essa explicação. Aí depois a gente continua para cá. Tudo bem?